O lado obscuro de Monterrey, que é de onde eu sou no México, guarda centenas de histórias assustadoras. Ainda se lembra de uma das suas épocas mais temidas, que aconteceu por volta dos anos de 2009 e 2010 aproximadamente. Suas ruas, tingidas de vermelho como o cenário de um filme de terror, ainda trazem lembranças impossíveis de acreditar. Vingança, violência e uma guerra que parecia não ter fim. Deixaram a mostra do que os cartéis mais importantes do país são capazes de fazer. De quem é a última palavra? Quem ri por último? Ou quais são as consequências de se envolver com o lado errado? Para Gabriela Elizabeth Muniz Tamés, conhecida como La Pelirroja, foi uma experiência vivida na própria pele. Quando por uma represália acabou pendurada por uma corda na altura de uma ponte de pedestres localizada na Avenida Gonzalitos. Quase sem roupa e com uma mensagem escrita no peito, ficou exposta diante dos pedestres. Mulheres, homens e qualquer pessoa que passasse por ali no momento da descoberta foi surpreendida por aquela imagem devastadora que, sem dúvida, ficou gravada em sua mente para sempre. A cidade parou com a notícia. Agora, quantas pessoas nas avenidas? Essa era a pergunta que os habitantes surpresos faziam. O medo dominou Monterrey, afetando passeios e até mesmo o trabalho. Era como jogar uma moeda para o alto, pois a possibilidade de se encontrar no meio de uma briga entre grupos rivais estava cada vez maior. A corrupção não era nada fora do normal, já que o México é um dos países mais conhecidos por praticá-la. No entanto, para Monterrey foi extremamente difícil alcançar o nível de violência ao qual se chegou naquela época. Sem dúvida, esse ataque marcou um antes e um depois na história do crime organizado. Mas como essa mulher chegou a ser exposta dessa maneira, em uma passarela de pedestres? Quando tinha apenas 20 anos, era conhecida por seus familiares e amigos como Gabi. Por fora, a vida dela parecia como a de qualquer garota da sua idade. Ela se apaixonou, se casou e teve seu primeiro filho. No entanto, pouco tempo depois ela se separou e começou outro relacionamento com um dono de casa de penhores que, curiosamente, de repente desapareceu da face da terra. Ela nunca mais soube dele, mas os passos da moça foram pouco a pouco se encaminhando para coisas obscuras. Por exemplo, o relacionamento amoroso que ela teve com um sujeito conhecido como Vitor, apelidado de El Tiznado, suposto chefe de uma quadrilha criminosa. Foi a partir de então que Gabi começou a ganhar o apelido de A Ruiva, pois seu papel não se limitou apenas a ser a namorada de, mas aos poucos ela foi se envolvendo no mundo do crime. A extorsão a comerciantes foi a base com a qual ela consolidou sua reputação, mas isso só serviu para despertar um dos monstros mais temíveis, que era a ganância. O desejo de ganhar quantias exorbitantes de dinheiro a fez se tornar uma das sequestradoras mais impiedosas já conhecidas. Esse negócio ilícito que gera lucros multimilionários para o crime organizado. E cujo resultado fez com que o México entrasse no ranking mundial com aproximadamente 8.000 casos anuais. Sua falta de empatia e violência lhe deram o necessário para assumir o posto de líder. No entanto, ela não era uma sequestradora qualquer, pois havia um pequeno detalhe que a diferenciava das demais. Suas principais vítimas eram membros da própria família. Sabe-se que a Ruiva teve a façanha de privar da liberdade um de seus primos, que aparentemente, de maneira honrada, trabalhava em uma empresa de caminhões. No entanto, ele se tornou o alvo da mulher por ser nada mais nada menos do que o dono dessa empresa. Essa mulher agiu por meio da modalidade de sequestro relâmpago, algo que de repente passou a se tornar normalizado em nosso país. Na verdade, eu já sofri um sequestro relâmpago, mas essa é outra história. Ela cobrou 1,5 milhão de pesos pelo resgate, que lhe foi entregue na íntegra. Devido às ameaças sangrentas com as quais ela agiu, sem se importar que fosse seu próprio sangue, a quem talvez tivesse amarrado de pés e mãos em algum canto do mundo, por cerca de 4 horas consecutivas. A transação foi rápida e eficaz, dando-lhe segurança, mas acima de tudo, as ferramentas para continuar executando tamanha atrocidade. Pois como se não bastasse, depois de alguns meses, ele voltou a seguir os mesmos passos, esperando se safar. Novamente, um familiar passou a se tornar um alvo. Desta vez, o homem era dono de um restaurante.
Ele tinha condições de pagar um resgate alto, e isso era algo que a autora do crime aproveitaria, sem se importar com o laço de sangue com a vítima. Com o sucesso anterior, então, e a fome por mais dinheiro, ela levou seu primo para um lugar secreto. Lá, ele foi ameaçado de ter partes do corpo cortadas caso sua família não pagasse o que ela estava pedindo. Por outro lado, a mulher decidiu se passar por membro de um certo cartel da máfia. Isso para agilizar a troca. Embora talvez o truque mais eficaz. Foi a mensagem que ele se encarregou de enviar, na qual garantia que, se o pagamento não fosse feito, o homem seria devolvido, mas em partes. Seu apelido, a Ruiva, começou a ser ouvido por toda parte. Era uma mulher respeitada e reconhecida. No entanto, sua liberdade durou pouco, pois em 8 de julho de 2009, ela enfrentou a justiça pela primeira vez. Gabriela Elizabeth foi detida e acusada em 2009 por agentes da Agência Estadual de Investigações como suposta integrante de uma quadrilha de sequestradores que atuava na região citrícola. Naquele momento, a mulher não fazia ideia de que era o começo de sua trágica e dolorosa morte. As coisas começaram a mudar, especialmente para seu único filho, que ficou sob os cuidados da avó e com quem foi morar nos Estados Unidos, distante da vida turbulenta da mãe. Por outro lado, seu pai se tornou um visitante frequente da prisão. Lá, a situação era muito tensa. Apesar de sua atitude de garota durona e problemática, sua fama como a Ruiva a perseguia. E nada do que ela fizesse poderia ter mudado seu destino, muito menos uma simples mudança na cor do cabelo. Ela era loira, mas eu ainda dava aulas de beleza para elas, quer dizer, até recentemente. Então ela tinha pintado o cabelo, por isso a chamavam de Ruiva. Depois da sua detenção, passou um mês até que a transferissem para sua cela na prisão do Topo Chico, onde não havia nada mais, nada menos do que presos do cartel rival ao seu grupo. O que só significava uma coisa: uma estadia difícil, cheia das consequências do seu passado turbulento. Olha, ela chegou lá e ela era de um cartel, do cartel do. Então lá todos eram do outro lado dos fatos. Elas me viam como um ombro amigo de repente, já quando terminávamos a aula. Professora, estou preocupada. Como se a vida dela já não fosse complicada o suficiente, Gabriela Elizabeth tinha contado para sua professora das aulas de beleza que ela tinha se apaixonado por um dos detentos das celas, junto às prisões femininas. Quem? Má sorte fazia parte do lado oposto ao qual ela sempre havia mostrado suposta lealdade. Principalmente por ter um parceiro fora da prisão que pertencia a esse grupo criminoso. Então, aí começaram todos os ataques de fora para dentro, porque quando tudo começou lá dentro, a moça foi sequestrada. Inclusive a agente penitenciária que ajudou ela, porque a levaram embora. Para os doentes de síndrome da imunodeficiência adquirida, para que a violentassem, para que a agredissem, a moça, quando a agente penitenciária a tirou de lá, me contou outra dessas histórias e também outra detenta me contou. Nessa época, ela já havia cumprido 1 ano e meio de sua sentença aos 31 anos de idade. Era o mês de dezembro de 2010. E segundo o relato da professora Elba, a mulher foi brutalmente agredida dentro das celas da prisão masculina. Uma agente penitenciária a retirou de lá, segundo o relato de outra agente e de uma interna. Quando a agente tirou ela de onde a mantinham e a levou, a moça já estava morta. Nessa versão é afirmado que a conhecida como Ruiva já havia perdido a vida no momento do suposto ataque. Depois disso, ela acabou com uma corda em volta do pescoço. Sem vida ou viva, naquele momento, esse fato causou grande temor dentro das celas do Topo Chico. A guerra pelo poder não estava apenas nas ruas, mas também atravessava as paredes e as grades da prisão. Lá, o clima estava muito mais tenso. Outra senhora, daquelas bem fortes e bem assim, tipo chola também. A senhora chorando me dizia: professora, já quero ir embora. Olha, fizeram isso e isso com a Ruiva, ela disse. E eu estou com muito medo porque vai ter um ataque contra a gente e que culpa a gente tem. Sem dúvida, as represálias não demoravam. Qualquer movimento em falso e um novo alvo era detectado. Por exemplo, ajudar ou dar suporte a quem supostamente não deveria significava pagar um preço bem alto, e não estou falando de dinheiro.
Bem, a agente penitenciária que a levou ficou sabendo que quando ela saiu do presídio, o médico também deu alta para que ela fosse ao hospital. Que no meio do caminho sequestraram a ambulância, tiraram ela de lá e a enforcaram, mas a moça já estava morta. Essa agente penitenciária foi a que encontraram em pedaços no vírus da imunodeficiência humana, ou seja, por ter ajudado ela. E todas essas coisas, isso foi o que mais me impactou. Relatado em primeira mão por Elba Galindo, que tinha contato direto com as internas, agentes penitenciárias e oficiais que cuidavam do presídio. No entanto, é justamente essa versão que difere da que foi divulgada publicamente. Considerando que o médico legista que realizou a autópsia afirma que a mulher estava viva no momento em que foi exposta na ponte de pedestres. Nessa versão disse que no dia 27 de dezembro de 2010, a ruiva foi liberada para ser atendida devido a um hematoma no estômago. Isso por prescrição do médico de plantão no presídio, que posteriormente confessou ter recebido ameaças de que iriam matá-lo caso não a deixasse sair. Uma ambulância foi solicitada para levá-la ao hospital universitário, um destino ao qual ela jamais chegou. Os zeladores Maria Dolores Poblano Lugo, Jorge Aldalá Pereira e José Luiz Moneda Guevara escoltavam a mulher durante o processo. Mas depois de 5 minutos de caminho, um grupo armado os interceptou em plena rua, levando Muniz Tamés. No que a princípio parecia um resgate ou fuga da prisão, ninguém esperava o que viria depois. O grupo armado, nesta manhã em Nuevo León, foi encontrado enforcado com uma mensagem em uma ponte para pedestres. Gabriela Elizabeth Muniz Tamés, conhecida como La Pele Roxa, que havia sido presa em 2009 por liderar uma quadrilha de sequestradores. Gabriela Elizabeth foi presa e acusada em 2009 por agentes da Agência Estadual de Investigações como suposta integrante de uma quadrilha de sequestradores que atuava na região citrícola. Por volta das 7 da manhã, foi possível ver o corpo quase sem roupas balançando na Avenida Gonzalitos, com a palavra Yair, isso escrito no peito. Novamente, não é possível ver isso neste vídeo devido à imagem muito forte. Mas se você for ao Google, com certeza vai encontrar. Voltando, em breve, ela foi identificada como a líder da quadrilha de sequestradores, que atuava no município de Allende e que havia cumprido apenas 1 ano e meio de prisão. A mensagem foi atribuída a diferentes significados, como o de escolhida pelos deuses para um castigo exemplar, já que Yair é de origem hebraica, cujo significado se refere a ser o iluminado, como já foi comentado, escolhido pelos deuses. Também foi considerado esse nome o de seu parceiro atual de alguma das quadrilhas criminosas com as quais ela estava envolvida. Mas o debate mais sinistro, sem dúvida, é sobre se ela estava viva ou já não respirava no momento em que estava suspensa no ar. Já que, como mencionou a ex-professora do presídio, a mulher já havia falecido. Embora essa hipótese difira do médico legista Vila Gomes, que escreveu em seu relatório que Muniz perdeu a vida por enforcamento, não foi abusada. Seja qual for a verdade, não deixa de ser considerado um fato histórico no mundo do crime organizado, sendo esta a primeira mulher a ser enforcada dessa maneira, exposta aos transeuntes e a toda a cidade, transmitindo uma mensagem simples, clara e concreta. Se você gostou deste vídeo e tem alguma sugestão de um tema assim, nesse estilo, você já sabe, sem mencionar marcas, você pode me enviar pelo Facebook, por inbox ou pelo Instagram. Ou deixe seu comentário aqui embaixo e eu vou te mostrar um pedacinho da minha música nova para você dar uma ouvida. Nos vemos amanhã ou segunda em um novo vídeo. Corto e cruzo os limites da minha timidez. Eu queria te procurar, mas só se você quiser e a gente foge uma noite como daquela vez.